Este filme conta a história de um soldado que volta para casa para sua filha adolescente quando sua esposa morre em um trágico acidente de trem. Parecia um acidente até que um geek da matemática, um passageiro do trem, e seus dois colegas apareceram e revelaram a verdade. Qual é o mistério por trás da tragédia que tirou a vida de sua esposa? A vingança trará o bem no final. Vamos descobrir em Cavaleiros da Justiça. Riders of Justice começa em Tallinn, quando um velho padre de barba branca e sua sobrinha estão olhando para uma bicicleta vermelha que ele estava prestes a comprar como presente de Natal, mas a garota disse que queria uma bicicleta azul, não vermelha. O vendedor de bicicletas disse que só tinha uma bicicleta vermelha e pediu que voltassem mais tarde porque ele encontraria uma bicicleta azul primeiro. Depois disso, o vendedor ordenou que seus homens roubassem uma bicicleta azul. Uma van branca para em frente a uma estação de trem dinamarquesa, onde uma bicicleta azul está acorrentada a um poste. Os dois homens então saíram da van, roubaram a bicicleta e fugiram. No dia seguinte, a dona da bicicleta azul, uma garota chamada Matilde, é vista conversando com sua mãe, Emma, no carro. Como sua bicicleta foi roubada, Matilde teve dificuldade em encontrar transporte para ir à escola, especialmente depois que o carro de Emma quebrou de repente. Emma então ligou para o marido, Marcos, e contou que a bicicleta da filha foi roubada e o carro dela quebrou. Marcos, que é um soldado de serviço no Afeganistão, disse que seu retorno foi atrasado em 3 meses porque ele teve que passar por treinamento militar. Emma pareceu desapontada ao ouvir a notícia do retorno do marido, que novamente teve que ser adiado. Depois disso, ela decidiu levar Matilde para a escola de trem. Em outro lugar, 2 homens chamados Otto e Lennart estavam fazendo apresentações a seus superiores. A apresentação de um algoritmo inútil, que eles alegam poder ser usado para prever eventos futuros. O homem de óculos, Otto, disse que todos os eventos são o produto de uma série de eventos anteriores. Mas seus superiores não pareciam impressionados e demitiram os dois. Quando Otto estava prestes a voltar para casa no trem, ele viu um homem com uma tatuagem de águia, com um olhar sinistro no mesmo vagão que ele. Quando o trem parou na estação, Otto viu um homem se levantar de seu assento, jogar um sanduíche e beber no lixo, depois sair do trem. O homem chamou a atenção de Otto por causa de seu comportamento suspeito. Matilde e Emma entram no trem. Está lotado, então Otto insiste que Emma ocupe seu lugar. De repente, o trem bate em outro trem que bate no lado direito do vagão e mata Emma. Enquanto está no hospital, Otto vê Matilde, que está devastada com a morte de sua mãe, e se sente culpado por Emma ter morrido depois que ele deu sua cadeira para ela. Em outro lugar, Marcos é informado de que sua esposa morreu em um acidente de trem. Marcos voltou imediatamente para casa cheio de culpa por não proteger sua família e preocupado apenas com seus deveres como soldado. Marcos pediu permissão para ver o corpo de sua esposa uma última vez no hospital, mas a enfermeira disse a ele que a condição de Emma era muito patética e poderia deixá-lo perturbado. Mas Marcos não se importou e insistiu que ele poderia ver sua esposa. Por outro lado, Otto assistiu a uma transmissão na televisão que informava que o acidente no trem havia matado uma testemunha importante, que não era ninguém menos que o homem feroz com a tatuagem águia. O homem acabou sendo uma importante testemunha que descobriria os crimes cometidos pelo chefe da gangue de motociclistas, Riders of Justice. Otto imediatamente concluiu que o incidente que ocorreu no trem não foi um acidente, mas um assassinato premeditado para se livrar da testemunha-chave para que o chefe da gangue de motoqueiros fosse liberado da acusação. Sem pensar, ele foi direto para a delegacia e fez suas suposições. Ele contou sobre um homem que estava agindo de forma suspeita antes do incidente, mas a polícia até riu dele e achou que ele estava apenas inventando porque não havia evidências ligando o incidente à gangue dos Cavaleiros da Justiça. Não obtendo uma resposta, Otto também pretende investigar ele mesmo e pedir ajuda a Lennart para hackear o servidor e gravar imagens de circuito interno de TV no trem pouco antes do acidente ocorrer. Enquanto isso, Matilde e Marcos encontram dificuldade em aceitar a tragédia da morte de Emma, causando tensão em seu relacionamento. Como Marcos sempre esconde sua tristeza, Matilde acha que seu pai precisa de ajuda e pede a ele aconselhamento, mas Marcos se recusa e diz que está bem. Otto e Lennart rastreiam Marcos e o encontram em sua casa para dizer a Marcos que o acidente de trem não foi uma coincidência, mas um assassinato premeditado para eliminar uma testemunha-chave, que fornecerá testemunho e evidências para desembarcar o chefe da gangue Riders of Justice na prisão. Ouvindo isso, Marcos imediatamente convidou os dois para entrar e falar mais sobre o incidente que matou sua esposa. Otto conta a Marcos tudo o que ele sabia no momento do incidente, incluindo o paradeiro de um homem suspeito porque ele desceu do trem pouco antes do acidente. Sabendo que a morte de Emma não foi um acidente, Marcos está determinado a encontrar o suspeito do assassinato e vingar a morte de sua esposa. Ele também pediu a Otto e Lennart que revelassem a identidade do homem e descobrissem seu paradeiro. Otto então procura seu amigo Emmentaler, que é um hacker habilidoso. Usando o software avançado de reconhecimento facial da Emmentaler, Otto e Lennart tentam identificar o homem suspeito que deixou o trem segundos antes do acidente. Com
Como não conseguiram encontrar a luz quando a taxa de precisão era de 99%, Otto e Lennart pediram a Emmentaler para diminuir o limite de reconhecimento facial para 95% de precisão e procurar correspondências com endereços dinamarqueses. Embora fosse bastante arriscado porque ele tinha medo da pessoa errada, Emmentaler atendeu aos pedidos de seus dois amigos e finalmente encontrou a pessoa com a maior porcentagem de correspondências na Dinamarca, ou seja, Palle Olesen, que não era outro senão o irmão do chefe da gangue de motoqueiros Raiders da Justiça. Por outro lado, Marcus, que estava em casa, parecia preocupado porque Matilde ainda não havia chegado em casa, embora estivesse ficando tarde da noite. Não muito tempo depois, Matilde finalmente voltou para casa acompanhada de seu namorado. Como o namorado dela fez palavras que ofenderam Marco, ele então deu um soco na cara dele. Matilde estava com raiva porque seu pai bateu em seu namorado. Marcus então pediu desculpas à filha e pediu a Matilde que levasse o namorado para casa para se desculpar diretamente com ele. Depois disso, Otto, Lennart e Emmentaler encontraram Marcus em sua casa. Eles então contam a Marcus sobre a identidade do homem no trem que acaba por ser Palle Olesen, que não é outro senão o irmão de Kurt Olesen, o chefe da gangue de motoqueiros Riders of Justice. Eles pretendiam ir à casa de Palle, com a intenção de interrogá-lo para obter informações sobre o incidente do acidente de trem, mas ele apontou uma arma para eles. Marcus de repente perdeu o controle e matou Palle com raiva quando eles estavam prestes a sair. Lennart então entra na casa para descartar as evidências e apagar as impressões digitais de Marcus. Mas então, Lennart viu um jovem preso na casa de Palle. Mas Lennart não disse nada e o deixou lá. Matilde convida seu amante, Sirius, para jantar em casa com Marcus à noite. Matilde e seu namorado tentam fazer Marcus falar com um psicólogo de crise sobre sua dor e comportamento violento, mas ele se recusa. Após o jantar, Marcus assiste às notícias de que Kurt Olesen não foi punido porque a testemunha em seu caso morreu em um acidente de trem. Kurt diz que lamenta que seu irmão Palle tenha sido assassinado, mas comemora sua absolvição de qualquer maneira. No dia seguinte, Marcus liga para Otto, Lennart e Emmentaler para o celeiro em sua casa e diz a eles para obter todas as informações que puderem desenterrar sobre os Cavaleiros da Justiça, pois Marcus planeja vingar sua esposa. Otto e os outros concordam em obter as informações e ajudar Marcus, mas insistem que matem qualquer um. Matilde vê Marcus e os outros saindo juntos do celeiro. Ela reconhece Otto como um homem no trem e questiona seu pai sobre quem eles são. Lennart mente explica que eles são na verdade um grupo de terapia tentando ajudar o pai dela com o trauma dele, e Lennart se oferece para ser o terapeuta de Matilde. Ao ouvir isso, Matilde ficou muito feliz porque finalmente seu pai queria seguir seu conselho. Por outro lado, Kurt e seus homens estão torturando Bodaka, o jovem mantido em cativeiro na casa de Palle no momento de seu assassinato. Kurt pediu ao jovem que revelasse a identidade da pessoa que matou Palle. Bodaka apenas disse que um deles mencionou o nome de Emmentaler. Enquanto isso, Marcus decide matar Kurt e o resto dos gangsters dos Cavaleiros da Justiça para vingar a morte de sua esposa. Marcus então pede a Otto, Lennart e Emmentaler que venham à sua casa e usem o novo atrás de sua casa como acampamento base enquanto investigam Kurt e seus capangas. No entanto, Emmentaler parecia insatisfeito porque o equipamento de informática de Marcus estava muito desatualizado e pediu que ele levasse seu equipamento de computador de sua casa. Finalmente Marcus, Otto e Lennart correram para a casa de Emmentaler para pegar equipamentos de informática. No entanto, sem o conhecimento para eles, os capangas de Kurt aparentemente já sabem a identidade de Emmentaler e estão perseguindo sua casa. Os homens de Kurt então abriram fogo contra Marcus e os outros quando entraram na casa de Emmentaler. Marcus imediatamente salvou Otto e Lennart. Depois disso, ele imediatamente emboscou os homens de Kurt, matando todos eles e resgatando Bodaka que estava refém no carro. Marcus então recolhe todas as armas automáticas pertencentes aos capangas de Kurt e as devolve para sua casa. Chegando na casa, Marcus pediu a Otto e os outros que se escondessem de Kurt e seus homens que estavam procurando por eles. Com o tempo, Otto e os outros se aproximaram de Matilde. Até Matilde pediu para tirar uma foto com Otto e postar nas redes sociais. Não apenas isso, mas Marcus também ensinou Otto e os outros a atirarem em autodefesa. Por outro lado, Kurt e seus homens descobrem que Emmentaler tem amigos, ou seja, Otto e Lennart. Kurt então ordena que seus homens encontrem o paradeiro de Otto e Lennart. Enquanto isso, Emmentaler consegue invadir os celulares dos gangsters e descobre que eles planejam fazer uma reunião em um bar. Marcus, Otto, Lennart e Emmentaler dirigem até um restaurante onde eles acham que Kurt e seus associados estão. Marcus consegue matar Kurt e todos os seus capangas. Na casa de Marcus, Otto vê a parede de Matilde com todos os eventos. Ele vê que tudo começou quando a bicicleta dela foi roubada. Ele explica a ela que um número infinito de momentos levou ao acidente e tentar encontrar um motivo para explicar isso é inútil. Por outro lado, Bodaka, que estava conversando com Lennart, então disse que Palle não estava no trem que sofreu um acidente porque Palle e Bodaka estavam juntos e na Alemanha.
Alemanha. Ao ouvir isso, Lennart ficou muito surpreso e contou a Otto e aos outros. Quando eles voltam ao processo de identificação facial no computador, eles finalmente descobrem que o homem que eles pensavam ser Pali é um egípcio comum que trabalha para uma empresa ferroviária. O incidente que ocorreu no trem foi um acidente, não uma sabotagem intencional para matar alguém. Depois de saber desse fato, Marcus ficou com raiva e muito frustrado porque havia atacado a pessoa errada. Ele superou a culpa, que se multiplicou para desabafar destruindo as coisas ao seu redor. Em outros lugares, os gangsters de Riders of Justice obtêm informações sobre Otto por meio de uma postagem nas redes sociais e correm para encontrar o homem. Os Cavaleiros da Justiça conseguiram encontrar o paradeiro de Sirius. Essa pessoa enviou uma foto de Otto com Matilde em sua mídia social e forçou o jovem a revelar a localização do paradeiro de Otto. No dia seguinte, o gangster restante usa informações das redes sociais do namorado de Matilde e ataca a casa de Marco. Alguns deles são feridos. Matilde é feita refém e Marcus é desarmado pelos Cavaleiros da Justiça. Otto, Lennart e Emmentaler, usando o treinamento de armas que Marcus deu a eles antes, emboscam e eventualmente matam o gangster, salvando Marcus e Matilde. A cena então muda para mostrar a atmosfera de Natal, onde Marcus e Matilde celebram o Natal com Otto e os outros e trocam presente. Parecem uma família feliz. O filme termina mostrando o padre dando uma bicicleta azul, que pertence a ninguém menos que Matilde, a sua sobrinha, como presente de Natal. A moral deste filme é não agir precipitadamente quando você quer fazer algo. Reserve um tempo para investigar e pensar em muitas coisas antes de decidir agir. Se nossas decisões ou ações não estiverem de acordo com a realidade, as consequências podem ser muito fatais.